O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará desenvolveu uma cartilha de educação financeira voltada para o público infantil. O lançamento do material acontece amanhã, a partir das 10 horas da manhã, no Shopping Del Passeio. Na ocasião, executivos de finanças do Instituto estarão no local, dando dicas de finanças para os pais. E sobre o assunto eu converso agora com a diretora do IBEF, Darla Lopes. Boa tarde, Darla. Seja bem-vinda. Olá, Neila. Olá a todos os ouvintes. É com grande alegria que nós viemos aqui falar sobre esse material tão importante para a sociedade. Com certeza. Como as crianças, Darla, poderão ter acesso a esse material? Como é que foi a confecção dessa cartilha? Na verdade, Neila, a idealização dessa cartilha veio justamente dessa observação que nós que fazemos o IBEF observamos, né? Essa crescente propensão que as crianças estão tendo em relação ao consumo. Então, como educá-las? Como fazer para que elas não entrem nesse ciclo vicioso que a maioria da população está, porque os pais não foram educados financeiramente, porque não educaram os filhos. Então, chega, né? Vamos entrar agora num ciclo virtuoso. Letícia está quase chorando, Darla. E a Letícia é minha parente, né? Gostei dessa parte. Mas eu tenho fé que eu ainda posso aprender. Claro, pode sim. E pode começar ensinando a seus filhos, né? Os seus sobrinhos. E aí... Darla, mas a questão é só educação financeira mesmo? A gente tem muito estímulo para o consumo, né? A gente é bombardeado o tempo inteiro, compre. Se você não precisa, antes precisava ligar a TV, tinha que... Não, agora não. Você basta ter um celular, você o tempo todo é assediado por produtos, por serviços, não só produtos. A questão é só educação financeira mesmo? Não é só educação financeira, mas com a educação financeira nós podemos ajustar isso num formato muito, muito efetivo. Por quê? Eu falo, inclusive, em relação à cartilha que nós produzimos, né? Nós dividimos a cartilha nele em 4 capítulos. E o primeiro capítulo seria conhecer o dinheiro. 4 capítulos relacionados ao dinheiro. E quando você fala se só a educação, né, vai atender positivamente isso, eu posso te dizer que lá no segundo capítulo a gente trata sobre usar o dinheiro, né? Então, isso daí a gente vai estar tratando sobre o comportamento das crianças. Então, quando a gente trata do comportamento, ele pode ser transformado e direcionado. A primeira coisa é aprender limite, Darla? Com certeza, o limite é fundamental, né? Será que eu preciso daquilo? Eu tenho dinheiro para comprar aquilo? Ou então para acessar aquele serviço? Na cartilha a gente põe isso para as crianças também, né? Eu preciso, eu posso, está no momento de comprar, de adquirir. Então, a gente realmente direciona a criança para ter esse limite, para ter esse conhecimento, para saber se dosar também. Hoje, na confecção, você falou que a primeira parte é a relação do dinheiro, né? Conhecer o dinheiro. Né? O que é conhecer o dinheiro? Pronto, a origem do dinheiro. De onde que veio o dinheiro? Né? Veio lá do escambo, das trocas. E aí depois a gente fala um pouquinho dos tipos de moeda, dos bancos, né? Inclusive a gente coloca lá nesse primeiro capítulo falando um pouquinho sobre a moeda digital, né? O Bitcoin, que é muito importante. A criança, ela está muito antenada, né? Então ela sabe mais do que a gente, às vezes. É importante que a gente entenda que a criança, ela pode assimilar, sim, esse conteúdo, né? Porque nós vemos que elas interagem com jogos, com nomes difíceis, né? Por que não ensinar finanças mais efetivamente para a criança também? Ela tem capacidade de aprender. Com certeza. Essa coisa de lidar com o dinheiro é considerado um desafio, virou matéria obrigatória nas escolas, né? A partir de agora, como é que vai ser o acesso a esse livro? Inicialmente, Neila, ele pode ser baixado no nosso site, tá? No site do IBEF, www.ibef.org.br, né? Nós temos uma grande vontade que ele seja em meio físico também para todos. Estamos estudando a possibilidade, mas inicialmente as crianças podem baixar. Mas amanhã, no lançamento, nós vamos ter algumas unidades para as crianças manusearem, lerem, lá no nosso espaço disponibilizado no Del Passeio. Qual foi o maior desafio dessa cartilha, Darla? Olha, o desafio
foi encontrar um formato que ficasse bem atrativo para as crianças, né? Porque a criança, ela não vai abrir um livro se ela não achar que aquilo está bem atraente para ela. Então, para isso, nós contamos com uma equipe multidisciplinar, eu diria assim. Nós temos a Vládia Michele Lopes, que é pedagoga, psicopedagoga e neuroeducadora, que ajudou nesse formato de dizer, olha, isso daqui é bacana para essa idade, isso daqui não é, né? Isso daqui vai chamar a atenção. E fora isso, nós temos desenhos exclusivos criados pelo Samuel Pedro, que é um ilustrador, né? Que deixou a cartilha linda, atrativa, lúdica, né? E tivemos também aí, junto da autoria, o nosso presidente Raul dos Santos, né? Que revisou, verificou conteúdo. A Renata Santiago também, nossa diretora. Então tá um material lindo, feito com muito carinho, né? Ô Darla, nesse trabalho de fazer confeccionar uma cartilha para criança, e normalmente a criança é um público bastante exigente, né? O objetivo é educar primeiro as crianças para depois educar os pais? Assim, Neila, nós já temos um projeto chamado Saúde Financeira, na qual nós atingimos os adultos, né? E agora a gente está criando essa cartilha de educação financeira infantil. Então, nós estamos trabalhando aí em conjunto, pais e filhos. Qual a base? A Letícia está louca para saber. Doidinha. Todo dia ela fala aqui dos R$2 dela, né? Eu estudo. Letícia já fez curso lá no Banco Central. Foi, Letícia. Já tá, né? Já tá indo pro segundo, Letícia, curso? Não, eu tô terminando o primeiro, né? De ler as apostilas e assistir as aulas lá no site. Pois é. Qual a base para a organização financeira? Darla? Olha, sempre que eu vou dar alguma palestra, algum curso, as pessoas já chegam com a caneta, já chegam querendo saber qual é a ferramenta que eu vou usar. Se é uma planilha, cadê a planilha? E eu digo, não é planilha, né? O primeiro passo é o comportamento. O primeiro passo é eu entender quais são os gatilhos que fazem eu gastar. Quais são os gatilhos que fazem eu não me organizar financeiramente. Então, eu preciso me entender. Eu preciso querer mudar. Ver seus hábitos de consumo. Analisa os hábitos de consumo. Inicialmente isso. Por onde você gasta o seu dinheiro efetivamente. E assim, Neila, o que é que eu costumo fazer inicialmente? Eu costumo primeiro falar dos sonhos, né? Porque isso daí vai motivar a pessoa. O que é que eu quero ter hoje? O que é que eu já tenho hoje? O que é que eu almejo? Eu queria muito ter uma casa, queria muito ter um carro, queria fazer uma viagem. Por que eu não faço? Porque eu não tenho a minha educação financeira adequada, porque eu gasto demais, né? Porque eu não priorizo. Então, quando a gente fala do sonho, a gente motiva a pessoa a se organizar financeiramente. Então, a gente começa pela motivação para que a pessoa consiga realizar esse orçamento, né? Então, a gente começa pela motivação. Então, se você quer viajar, Letícia quer ir para a Itália, já se organizando para viajar. É um motivo, quer né? comprar euro. Por isso que ela está fazendo o curso no Banco Central. De R$2 se transformar em €2, né, Letícia? Pelo menos isso, né? Porque com R$2 não dá para comprar um euro. Explica pra gente como é que você faz isso. Não, eu também tô querendo fazer essa mesmíssima explicação. Há 3 meses estudando. Pois vamos conversar melhor. Olha, as coisas melhorando, Neila Fontinelli. Enfim, primeiro vê o que você quer fazer com o dinheiro, estabelece uma meta, vê quantos fornecedores você tem, né, dos seus gastos. Acabaram hoje os fornecedores. Acabaram os fornecedores. Sobrou hoje. 1,12. Não. Tá difícil. 1,12 foi a sobra do mês, foi Letícia. a sobra do mês. Letícia, tá difícil. A gente precisa fazer um trabalho aí mais direcionado com a Letícia. Estou abertas a tipo de orientações, já estou com a minha caneta aqui na mão. Então, Darla, primeiro veja quais são os seus sonhos, organiza suas contas, o que é essencial que você não abre mão. Isso. Os gastos essenciais, né, são fundamentais, que são os primeiros. Isso é possível, né? Isso. Já preparando. Isso. E aos poucos você vai organizando o orçamento para fazer com que sobre e você consiga realizar esses sonhos. Voltando para a cartilha, Neila, antes que acabe o nosso tempo, que eu quero falar um pouquinho. O capítulo 1 é o conhecer, o 2, usar o dinheiro, né? Que lá no 2 a gente fala justamente dessa questão dos desejos, das necessidades, dos sonhos, das metas, consumo consciente, fundamental para a criançada, né? Fala sobre a mesada e a semanada. No capítulo 3, a gente fala sobre empreender, né? Para as crianças começarem a pensar, será que eu quero ser um empreendedor? Né? Então a gente fala lá o que é o empreendedorismo, qual é o jeito do empreendedor, fala um pouquinho sobre as empresas. E no capítulo 4 a gente fala sobre agradecer e doar.
não poderíamos deixar de passar, né? Seja grato e aprenda a doar. Olha aí que coisa importante. Muita gente acha que não é possível, né? E às vezes pessoas muito simples conseguem fazer isso, né? Com menos recursos e mais ação, né? Exatamente. Inclusive, Neila, lá a gente coloca para a garotada, né? Que a doação, ela pode ser material e não material. Né? A doação, eu posso doar o meu tempo em favor de alguém que está necessitando, né? Então, assim, claro que aqui a gente está falando de dinheiro, mas a criançada pode compreender que a doação tem um amplo aspecto, né? E quando a gente doa, tudo melhora na nossa vida, o ciclo da gratidão entra junto também. Que bacana, Darla, parabéns por esse trabalho. Tá, parabéns para o IBEF, né? Que idealizou, o IBEF tinha muita vontade. E é um trabalho essencial, né? Isso. Com certeza, hoje, mais que nunca, com 63, é isso mesmo, Letícia? Milhões de pessoas endividadas. É. Foi uma isso. Itália, né? Está endividada. Um Chile ganha 230 reais por mês. Fazer educação financeira com 230 reais também não dá, né? É mais difícil. Eu acho inexequível, acho muito bonita essa palavra, realmente não dá. Mas para quem tem um pouco mais, é possível sim. Darla, muito obrigada pela sua participação. Sucesso. Obrigada, nós que agradecemos. Tchau, tchau. Nós conversamos com Darla Lopes, diretora do IBEF Ceará, que está lançando amanhã uma cartilha para crianças de educação financeira. Amanhã, às 10 horas da manhã, no Shopping Del Passeio.